Olá, eu sou a Paula Correia, do grupo Costurices e Cia by Paula Correia. A peça que eu vou ensinar para vocês hoje é um babador bem rapidinho de fazer, bem facinho. Ele é super bonitinho, em formatinho de raposinha, tá super em moda. É excelente para reaproveitar aqueles restinhos de tecido que sobraram, aquele restinho de atoalhado. É ótimo para as mamães darem de presente. Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês os moldes. Nós temos aqui os moldes do nosso babador. A parte principal do babador, que vai ser cortado uma vez no atoalhado pro forro e uma vez no nosso tecidinho bege. Aqui eu tô usando um poazinho, mas pode ser um begezinho, perdão. Pode ser um begezinho liso. Nós temos a nossa alça do babador, que vai ser cortado 4 vezes, sendo que elas são espelhadas. Ó, avesso com avesso, uma vez. Avesso com avesso, outra vez, para que elas fiquem assim. As orelhinhas da nossa raposinha, que vão ser cortadas 4 vezes também espelhado, igual aqui a nossa alça. Eu tenho aqui o nosso detalhezinho da raposinha. Eu tô usando papel termocolante da Tela Nipo. Não há necessidade, eu vou ensinar vocês a fazerem com o termocolante e sem o termocolante. Aqui no molde, essa parte, ela tá dessa forma. Porque esse pontilhado é a sobrinha de tecido que a gente vai ter que deixar aqui pra dobrar isso aqui pra dentro. E a linha reta é a forma que vai ficar, o tamanho que vai ficar depois de pronto. Nós temos ainda o narizinho, que eu também tô usando o termocolante da Tela Nipo. E eu tenho aqui o gabarito pro desenho dos olhinhos, tudo certinho. Então, vamos lá. Vamos começar pelo rostinho da nossa raposinha. Deixa eu tirar isso daqui e pôr pra cá. Eu tô usando o papel termocolante da Tela Nipo. Ele funciona assim. O termocolante da Tela Nipo, ele tem um lado lisinho e ele tem um lado crespinho. Esse lado crespinho é a cola. A gente vai desenhar, copiar o molde certinho aqui no termocolante, recortar ele do tamanho certinho. Vamos posicionar o lado crespinho no avesso do nosso tecido e vamos passar o ferro, mais ou menos 15 segundos. Vai depender de acordo com o ferro de cada pessoa. Alguns ferros ficam mais quentes, outros menos quentes. Mas, enfim, depois de passado o ferro, a gente retira essa película e aí ele vai ter uma cola. Porém, antes de retirar a película, nós vamos fazer piques em todo o redor da nossa margem que sobrou. Lembrando que essa margem a gente vai deixar só aqui na parte de baixo. Eu fiz todos os piques aqui. Caso vocês optem por não usar o termocolante, o que vocês vão fazer? Vão fazer o desenho, recortar o molde aqui da parte do rostinho da nossa raposinha. Recortar na linha inteiriça e não no pontilhado. E aí, vocês vão riscar aqui, para que vocês saibam qual que é o local certinho. Aí, com a ajuda de uma cola bastão, vocês vão vir aqui, vão passar cola nessa margem toda, vão dobrá-la pra dentro e vão passar o ferro. Isso aqui vai ficar tudo dobradinho pra dentro. No caso do termocolante,
nós vamos retirar a nossa película do termocolante. Ele vai ficar colando, e aí a gente faz o mesmo processo de dobrar essa nossa margem que já tá picotada aqui pra dentro. Ele vai ficar coladinho assim, e aqui do lado de fora ele fica lisinho. Feito isso, depois de tudo coladinho, nós vamos colar aqui a parte de cima do detalhe da cabecinha da nossa raposinha, aqui na parte bege. Se vocês tiverem optado por não usar o termocolante, então vocês só vão posicionar aqui em cima e alfinetar para que ele firme aqui. E aí, nós vamos passar uma costurinha rente aqui. Feito isso, nós vamos fazer o mesmo processo com o nosso focinhozinho. Vamos fazer os piques, vamos colar essa bordinha, essa margenzinha que tá com o pique pra dentro. Lembrando que aqui, por se tratar de uma peça pequenininha, nós temos que fazer os piques mais próximos uns dos outros. E dependendo do local onde vocês forem fazer, vocês podem fazer o pique em V assim. Costura passada, focinhozinho costurado também. Nós vamos partir para os olhinhos. Eu tenho aqui o gabarito dos olhinhos, com a distância certa entre um e outro. E na outra parte do molde, tem mais ou menos a posição que ele vai ficar em relação ao focinho. Se esse tecido bege de vocês for transparente, for bem, tiver uma boa visualização, ó, tá vendo como é que o meu dá pra ver o desenho por baixo aqui? Então, a gente vai só posicionar e copiar esse desenho aqui em cima. E aí, nós vamos fazer o quê? Fazer pontinhos à mão ou fazer com tinta de tecido, o que vocês acharem mais fácil. Mesmo uma costurinha da máquina com zigue-zaguezinho, tá? Se o tecido de vocês for escuro, não der pra visualizar, vocês podem fazer um cortezinho. Deixa eu ver se dá pra visualizar o meu aqui, ó. Passar a tesoura do outro lado, ó. Tá vendo a pontinha da tesoura? Corta ele aqui. E depois, com ele cortado, posiciona aqui em cima pra poder fazer a marcação certinho. Eu vou fazer com linha de costura mesmo, uma agulha de mão e ponto corrente. Ou pode fazer com ponto atrás também. A gente vai entrar com a agulha do avesso pro direito, aqui na nossa peça, bem no comecinho do desenho. E aí, eu volto com a agulha onde eu entrei, deixa eu ver se tá dando pra ver certinho. Onde eu entrei. Vou mais ou menos um meio centímetro pra frente. A minha linha, eu vou passar ao redor da agulha e puxo. Depois, eu repito o mesmo processo. Eu vou entrar com a linha, com a agulha. Aonde eu saí com a linha, vou um meio centímetro pra frente, passo a linha ao redor da agulha e puxo. E aí, eu repito esse processo até eu fazer todo o desenho. Feito o processo do rostinho, nós vamos para a alça e para a orelhinha. A gente vai posicionar tanto a alça quanto a nossa orelhinha, direito com direito. E aí, vamos costurar. Eu tô usando aqui um pezinho de máquina de margem, que é mais ou menos meio centímetro. Aliás, é mais ou menos não, é meio centímetro. Então, vocês vão costurar com uma margem de meio centímetro, tanto na nossa alça quanto na nossa orelhinha. Depois de costurado, nós vamos fazer piques. Podem ser com uma tesoura comum, ou vocês podem usar uma tesoura de picotar e cortar. E aí, vamos desvirar.
tanto a alça quanto a nossa orelhinha. Desviramos, vamos passar o ferro. Alças e orelhinhas devidamente passadas, nós vamos fazer uma preguinha na nossa orelhinha. A gente vai dobrá-la certinho aqui, pontinha com pontinha, e vamos passar uma pequena costurinha aqui a 1 centímetro de distância dessa dobra. É uma costurinha bem pequenininha só para marcar essa nossa preguinha. A gente abre essa nossa orelhinha e empurra isso aqui para cima, ela vai ficar achatadinha assim. Vamos posicionar essa preguinha aberta aqui na frente da nossa raposinha, do nosso babadorzinho, e vamos alfinetar. Isso dos dois lados. Depois da orelhinha, a gente coloca a nossa alça do babador. Então, vai ficar carinha, orelhinha, depois alça. Faremos isso dos dois lados. E aí, só então, a gente vem com o nosso forro. Posicionado o nosso forro, nós vamos costurar ao redor da peça inteirinha. Vocês vão usar, nessa parte de baixo, vocês vão usar margem de 1 centímetro. Aqui, nesse pedacinho, nós vamos deixar uma aberturinha de mais ou menos 4 centímetros, para que a gente consiga desvirar essa peça. Então, a gente vai começar aqui, faz um retrocesso, costura ao redor dela toda, quando faltar mais ou menos 4 centímetros, faz outro retrocesso. Costura passada, nós vamos fazer o mesmo processo. Deixa eu só mostrar um detalhe para vocês. Aqui em cima na gola, eu posicionei a alça muito próxima aqui. Então, o que que eu fiz? Aqui em cima na gola, eu costurei com margem de meio centímetro para não ter que mudar minha alça de lugar. Não tem problema não. Nós vamos eliminar essas quinas. Ó. Vamos cortar aqui na diagonal pra gente eliminar essas quinas. Vamos fazer piques onde for área curva. Pode ser a tesoura de picotar, como eu falei antes pra vocês. E aí, nós vamos desvirar a nossa pecinha. E costurar, passar uma costurinha ao redor dela todinha, para fechar essa nossa aberturinha. Vamos passar o ferro bem bonitinho, ó. Vamos passar o ferro bem bonitinho, acertando. Todo ele, e vamos passar uma costura para que a gente consiga fechar essa lateral. Se vocês não quiserem passar a costura, vocês podem fechar a lateral à mão mesmo. Deixa eu passar o ferro. E aí, vocês vão colocar um botãozinho de pressão, ou um tic-tac, ou um velcro. E podem colocar também uma gravatinha borboleta aqui embaixo, pro caso da peça ser para menininho, claro que não cheia de frufru assim, ou um lacinho aqui em cima, pro caso da pecinha ser de menininha, e tá pronto o nosso babador. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha aqui pra gente e acompanhem as nossas redes sociais.